quem é que banca o Renan, porque o Renan deixou de ser apenas mais um candidato entre os nomes que se colocaram à presidência da República. No momento em que ele chega a pontuar em 10% em São Paulo, né, a gente precisa olhar com mais atenção e não dá para deixar também o Renan passar incólume. Mas, tirando isso, que precisamos olhar realmente quem é o Renan e quem o sustenta ali, a sua candidatura, ele está conseguindo furar o cerco justamente trazendo propostas de ideias, né, e debates, por mais que sejam algumas delas muito extremistas, né, com relação à segurança pública. A campanha dele tem como mote o robô matou, eu nunca lembro, mas é alguma coisa parecida com isso. É isso, né? A Maria já decorou, porque eu sempre pergunto. E o Flávio Bolsonaro causou uma comoção hoje, porque fez um post nas redes sociais dele dizendo que vai fazer um anúncio muito voltado para essa questão de segurança pública nos próximos dias. Aí meu telefone hoje pipocou de ligação de todo mundo, querendo saber, afinal, que anúncio é esse. E Bruno, assim, não sei se ele vai trazer uma outra novidade, mas pelo que eu apurei, vem também já alguma proposta nesse sentido de segurança pública. Se estiver com fuzil, tem permissão para eliminar o inimigo. Então, ele também vai trazer um pouco dessa linha que a gente tem visto ali já de uma direita no mundo ali, que espelha também a candidatura do Renan, de trazer propostas um pouco mais impactantes para pautar o debate nessa questão da segurança pública, porque é um ponto bastante frágil da campanha do Lula. Aí pode parecer totalmente incoerente, mas agora vai vir o debate da segurança pública, a gente está até falando até agora que não tem debate de ideias, mas é que tem alguns pontos, né, que eles sabem que são pontos de dor, né, para o adversário, que eles não conseguem trazer ideias nesse sentido. Então, essas questões assim realmente vão ser debatidas. O problema que a gente vem falando do início do programa para cá é a questão da economia, porque o próximo presidente vai pegar um país bastante difícil de ser administrado. Eu já até ouvi, Bruno, que talvez para o Flávio seria melhor até perder a eleição, porque vai ser tão difícil governar o Brasil diante desses gastos populistas que o Lula tem feito, que talvez seja melhor perder e depois pegar o país mais à frente, porque vai ser difícil realmente conseguir. O Flávio diz o contrário. Ele fala, não, mas é que se eu vencer a eleição, o dólar vai cair, a bolsa vai subir e, naturalmente, o mercado não gosta, né, do Lula, teme um eventual quarto governo do Lula, achando que ele pode ainda ser mais gastador do que nunca. Então, há um olhar ali do mercado para outros candidatos que não tenham esse perfil que o Lula tem. Mas, enfim, tem um fator Renan que está furando uma bolha, ou isso é só uma impressão? Não, parece... Olha, ele ainda tem um nível de desconhecimento muito alto na sociedade brasileira como um todo, mas você percebe que nos grandes centros, onde começa a chegar mais informação sobre o Renan Santos, ele consegue entrar num eleitorado que está buscando alguma coisa disruptiva, alguma coisa que vá de encontro ao que é essa polarização Lula-Flávio Bolsonaro. As pessoas, o brasileiro gostaria de uma alternativa, né? Isso é perceptível nas pesquisas, você vê que as pessoas gostariam de uma alternativa, elas não conseguem enxergar essa alternativa. Mas o Renan, de todos os candidatos aí ditos de terceira via, né, que são os candidatos que estão fora desse eixo da polarização, é o que tem conseguido trazer alguma, por mais populista que sejam as propostas, mas pelo menos alguma ideia afirmativa. Ele tem se posicionado defendendo alguma coisa. O problema é que a gente não sabe o que o Caiado defende, o que o Zema defende, o que o Augusto Cury defende, o que o Joaquim Barbosa, que nem sabe se é candidato, ele só foi lançado, mas ele nunca apareceu, sumiu. Né? Então, ninguém sabe exatamente o que esses caras defendem para o Brasil, o que eles pensam no Brasil, e esse rapaz jovem, que tem um movimento por trás, que é esse movimento Brasil Livre, que já vem desde as manifestações lá pelo impeachment da Dilma Rousseff, com uma pauta liberal para a economia, fazendo um discurso muito afirmativo que levou alguns dos seus expoentes a chegarem a cargos importantes
No Brasil, o exemplo do Kim Kataguiri, que é deputado federal, foi um deputado muito bem votado no estado de São Paulo, esse movimento começa a aparecer como uma alternativa para a população. Se vai ter tamanho para chegar até lá, a gente não sabe. O fato é que este tipo de candidatura merece atenção especial. É só ver o que está acontecendo na Colômbia agora. A Colômbia vai para um segundo turno na próxima semana, em que o adversário que vai para o segundo turno é um sujeito que é um Renan Santos, que é o de la Espriella, que é um cara que era um advogado que ninguém conhecia muito bem, que parece, inclusive, que lá atrás tinha sido um advogado do Maduro na Venezuela, que não tinha nada a ver com a direita, mas um cara que veio com um discurso de rompimento, um discurso liberal na economia, um discurso de muita dureza na segurança pública, reativando aquele sentimento uribista que tinha sido da Colômbia, e agora está no segundo turno e com grande chance de vencer as eleições agora nesse segundo turno contra o candidato governista, que é o candidato da esquerda, o Cepeda, né? Então a gente precisa olhar com atenção o Renan Santos. Ele está crescendo, ele tem uma postura afirmativa, o que é importante nesse debate, e no momento em que o Flávio Bolsonaro começa a cair num certo descrédito, não só com parte do eleitorado que se desprendeu dele, mas também e principalmente com o meio político. O que eu estou sentindo é que o meio político está se desgarrando do Flávio Bolsonaro. O meio político estava dando aquela sustentação que ele precisava, até para se mostrar mais amplo do que o pai, parece que está largando o Flávio Bolsonaro. E é isso que a gente tem que ver. Esses movimentos na política são muito interessantes. Há 2 meses atrás, o Flávio Bolsonaro era favorito, talvez, à eleição no Brasil. E já deixou de ser, né? Houve uma certa melhora no governo Lula, a população vendo o Desenrola Brasil chegando, esses pequenos ajustes que não resolvem a vida, mas que refrescam a vida das pessoas, começam a dar uma sensação de que o governo Lula parece estar chegando de novo. Então, o Lula melhorando e você tendo uma alternativa se concretizando. Se vai se concretizar, se vai chegar, a gente não sabe, e é cedo ainda para afirmar. Mas o fato tem que prestar atenção no Renan Santos. Porque tem muita gente importante prestando atenção, né? O economista aqui, ele inclusive praticamente declara voto, diz que faz, né, tá torcendo muito pela campanha do Renan, e isso eu ouvi em muitas conversas ali em São Paulo, que é onde está ali o pessoal que é dono do dinheiro, né, Bruno? Então não é algo de bolhas de redes sociais, o Renan realmente está chamando a atenção de muita gente. O Flávio Bolsonaro tem afirmado ali para os seus interlocutores que ele não está preocupado com o Renan, porque ele acha que a pessoa que vota no Renan, ela não vai votar no Lula. Então, é um voto para a direita, que num eventual segundo turno vai para o Flávio Bolsonaro, né? Mesmo que o Renan não abrace ninguém no segundo turno, e o segundo turno seja entre Lula e Flávio, que é o que as pesquisas apontam hoje, esse é um voto para ele, então ele já garante ali também esse público do Renan. O Renan tem feito bastante críticas, né? O Flávio é um alvo ali do Renan, eles não estão jogando ali juntos na eleição, mas o Flávio diz que não vai atacar o Renan justamente por esse raciocínio que, de toda forma, esses votos serão dele num eventual segundo turno. Aí você tem ali, você citou, né, o Caiado e o Zema, que são 2 seres ali que estão, na verdade, tentando se estabelecer como candidatos.